Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Semana de Páscoa! Eu achei que seria super propício gravar um episódio para ir ao ar hoje, no dia 11 de abril, sobre a Páscoa, sobre como nós, mães, podemos trazer toda a ênfase dessa data tão especial para nós cristãos, colocando a ênfase no lugar certo, que é Jesus. Nós vivemos numa cultura que enfatiza bastante o lado comercial das coisas, né? E uma coisa interessante é que a Páscoa, nas lojas, nos supermercados, na televisão, já começou há bastante tempo. E para a maioria das pessoas, ela só vai realmente ser colocada assim em prática, né? Ali na sexta-feira, no sábado, no domingo, e acabou. Por isso que eu acho tão legal a gente tentar prolongar um pouco mais essa data tão especial, né? Eu gosto já de começar pela Quaresma. Eu falei bastante sobre isso lá no Instagram. Tem um destaque lá também chamado Páscoa, onde vocês podem ver algumas sugestões e tudo mais. A Quaresma já está acabando, né? Acaba nesse final de semana agora. Mas a Quaresma, muitas vezes, no meio protestante, é vista de uma forma preconceituosa, né? As pessoas acham que isso é religiosidade ou legalismo, acham que é coisa de somente católicos. E, na verdade, não. É uma prática do calendário litúrgico cristão, que existe há muitos anos. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre isso, porque, de fato, meu conhecimento não é tão profundo. Quem sabe a gente possa falar com alguém outro dia sobre o calendário cristão no nosso lar. Mas a Quaresma faz parte desse calendário cristão e ela não tem nada a ver com legalismo, nada do calendário cristão tem a ver com isso. É apenas uma forma, né? O calendário cristão eu vejo como um recurso pedagógico que nos ajuda a alinhar os nossos corações com a grande história de redenção que Deus escreveu através da vinda de Cristo até nós. Então a gente acaba vivendo todas as datas do ano com intensidade, colocando foco naqueles momentos históricos tão importantes. E fazer isso com as crianças é ainda mais especial. Eu nunca me atentei para isso até eu ter filhos. E do ano passado para cá, na verdade, essa foi a segunda vez que eu pratiquei Quaresma aqui no meu lar, que foi essa contagem regressiva, né, o advento até a Páscoa, onde a gente já começou a alinhar o nosso coração com a história de Jesus, 40 dias antes da Páscoa. E eu achei isso tão gostoso, tão especial no ano passado. Tô fazendo esse ano de novo. Existem várias formas de fazer isso, né? Vocês podem conferir lá no Instagram, no destaque Páscoa, como eu já falei. Lá tem bastante coisa para vocês pegarem de ideia. E mesmo quem não praticou Quaresma, quem, né, não tem esse desejo, também não é nenhuma obrigação. Essa semana agora também ainda tem a oportunidade de colocar os coraçõezinhos aí dentro da sua casa, o seu coração alinhado com o verdadeiro motivo que celebramos a Páscoa, que é a nossa redenção, a salvação que temos em Cristo. E foi para isso que Jesus veio, né? Eu ouso dizer que a Páscoa é muito mais significativa que o Natal, né? Claro que tudo faz parte da mesma linda e grande história do Senhor, mas sem a Páscoa, o Natal não seria um motivo de celebração, porque nós precisamos que a Páscoa aconteça, o que aconteceu na Páscoa, para que a gente tenha salvação. A gente precisou que Jesus morresse na cruz por nós, ressuscitasse e nos desse a vida eterna. Foi através da morte dele que hoje nós podemos nos chamar de mães pela graça. É somente por causa do que nós celebramos na Páscoa que estamos aqui falando sobre essas coisas, né? Nada disso faria sentido. Eu sempre fico grata ao Senhor quando eu olho para minha própria família, né? Eu e meu marido nos conhecemos por sermos cristãos, né? A gente teve um link assim muito forte por sermos cristãos, ambos, né? Terem já se convertido antes da gente começar a namorar. Então, eu fico olhando para minha família com tanta gratidão, pensando assim, que se não fosse a redenção de Cristo, eu não teria conhecido meu marido, eu não teria os meus filhos. Nada do que vivemos existiria, né, se não fosse pela graça salvadora de Jesus. Então, é muito, muito significativo para nós cristãos, né, que nós podemos ter a esperança da vida eterna, ter a esperança de passarmos
toda a eternidade ao lado do nosso Senhor Jesus, de contarmos a morte como lucro, pois estaremos com Cristo. Tudo isso existe por causa da sua obra de redenção. É isso que a gente celebra na Páscoa. É isso e somente isso. Então, apesar de a gente viver numa cultura onde tudo acaba sendo voltado para o comércio, né? E o comércio começa cedo, né? Muito, muito cedo a falar da Páscoa, a gente ainda pode alinhar o coração do nosso lar, da nossa família, com o verdadeiro sentido da Páscoa, com o verdadeiro significado daquilo que a gente celebra. E isso é o que mais importa. Agora, como que a gente pode fazer isso? Uma ideia que eu já falei é usando o recurso do calendário, o calendário cristão, o calendário litúrgico cristão, que pode ser um recurso maravilhoso para nos ajudar a alinhar os nossos corações durante o ano todo e principalmente na Páscoa, né? Começando com a Quaresma, 40 dias antes da Páscoa, ou talvez celebrando a Semana Santa, né? Que começou ontem, no dia 10, com o Domingo de Ramos, já fazendo alguma referência, ensinando através da história completa para as crianças e passando pelos dias, né, até chegar no domingo de Páscoa. Aqui em casa, ano passado, nós fizemos a quaresma, contando toda a história, desde o comecinho até chegar no domingo de Páscoa. E além disso, a gente também na semana de Páscoa fez os Resurrection Eggs, que são os ovinhos da ressurreição, digamos. É uma historinha que uma ideia das americanas aí, né? Lá nos Estados Unidos você compra isso pronto, tem vários lugares que já tem isso. E lá no nosso blog, no ano passado, eu fiz um post explicando como fazer, né? Eu fiz apenas com 6 ovinhos para ser feito em 6 dias. Então dá tempo aí se você está ouvindo, dá tempo de você ir lá no blog e procurar essa ideia dos ovos da ressurreição, que é bem simples, mas é muito significativo, principalmente para as criancinhas pequenas, né, que contam com recursos visuais para aprender. Então, em cada ovinho lá vai ter um símbolo da história da Páscoa. Vai ter o símbolo da cruz, vai ter o símbolo do raminho, né, para o Domingo de Ramos, enfim, vai ter vários símbolos dentro dos ovinhos e você vai poder fazer isso durante a semana de Páscoa, né, já colocando os corações aí no seu lar, alinhados com a história verdadeira de Cristo. Dá tempo de fazer super tranquilamente ainda essa semana, viu, gente? É bem fácil de executar com tudo que você tem aí na sua casa. Essa é uma ideia de como celebrar também. Outra questão que eu acho bem importante é que a gente não tenha medo, sabe, de falar com as crianças sobre a morte de Cristo. Eu sempre vejo muitas pessoas pensando: nossa, como é que eu vou falar para meu filho pequeno que Jesus morreu? Ele é muito pequeno para entender sobre isso. Eu acredito muito em simplesmente falar o que a Bíblia diz sobre essa história. E na Bíblia diz que Jesus morreu. Jesus morreu pelos nossos pecados de uma forma cruel, de uma forma muito difícil, e os nossos filhos precisam entender que houve um grande sacrifício. Claro, nós não vamos entrar nos detalhes horríveis da tortura que ele sofreu. É difícil até para nós colocarmos isso, né, na nossa imaginação. Mas eu acho muito importante que as crianças ouçam a história do jeito que ela está escrita na Bíblia. Agora, as perguntas que elas vão fazer vão variar demais de acordo com a idade delas. Né, cada criança vai ter uma maturidade diferente também. Então, contando um pouco assim como que foi no ano passado aqui para nós. Meu filho mais velho estava com 3 anos e o mais novo com 1 ano, bem pequenininhos. E nós contamos a história do jeito que ela é. Jesus morreu numa cruz, ele ficou muito, muito machucado. E ele morreu e colocaram ele numa tumba. Ele ficou lá por 3 dias. Então ele voltou a viver. Ele ressuscitou, né? Veio nos mostrar que ele era Deus através da sua ressurreição, né? Através da sua vida e tal. E a gente foi contando isso assim ao longo de mais de um mês, assim, várias vezes, de formas diferentes, trechos diferentes da história, lendo dos evangelhos, lendo das Bíblias infantis, e assim foi contando. Quando chegou na Sexta-feira Santa, que é a sexta-feira da crucificação mesmo, né? Nós estávamos fazendo o nosso devocional
A gente sempre canta uma música, né? E eu fiquei emocionada naquele dia, né? Fiquei assim, pensando no sofrimento de Cristo mesmo. Isso sempre me emociona quando realmente eu me conecto com essa história. É algo que mexe demais comigo. Eu comecei a chorar, assim, gratidão ao Senhor, mas muito triste também pelo meu pecado. E a Sexta-feira Santa é muito importante para isso também, né? Que a gente consiga relembrar mesmo do tamanho do sacrifício que foi. E eu ali chorando com os meus pequenininhos. O meu mais velho, que na época tinha 3 anos, me abraçou, olhou para mim e disse: Mãe, por que você tá chorando? E eu disse: Filho, eu tô muito triste que Jesus precisou morrer naquela cruz. E ele olhou bem para mim assim e falou assim: Mas mãe, você já sabe que ele vai ressuscitar. Você já sabe que ele ressuscitou. Você me contou. A gente já sabe que ele ressuscita. E é isso. Olha só como a criança de 3 anos entendeu que aquela morte foi necessária e que aquela morte culminou numa ressurreição, num grande resgate, né? Na redenção da humanidade, na salvação do mundo. Foi tão lindo aquele momento, né? Eu sorri na hora, abracei meu filho e falei: é verdade, filho, tá? Jesus já ressuscitou, ele tá vivo, né, filho? A gente tem vida por causa dele, temos o perdão. E ali fui ministrada pelo meu filhinho de 3 anos. Então, assim, não tenham medo de falar sobre a morte de Jesus. Às vezes a gente tem tanto medo do que eles vão entender, do quanto eles vão entender, do que vão perguntar. E, ai, é uma história muito triste, é pesada e tal. Não tenham medo, porque a gente já sabe o fim da história. O fim da história é lindo, é maravilhoso, é de vida, é de esperança. E a gente ainda não chegou no fim da história, né? Nós ainda vamos nos reencontrar com Jesus. E essa é a nossa grande esperança. E é para isso que a gente aponta os corações dos nossos filhos toda vez que lemos a Bíblia, toda vez que falamos das histórias bíblicas, desde lá do Velho Testamento até o Novo Testamento, apontando sempre para Jesus e para a esperança que temos de ter uma vida eterna com Ele. O quanto você tem falado no seu lar sobre a volta de Cristo? Que tal aproveitar essa semana para enfatizar bastante isso, de que tudo isso aconteceu, mas que a história ainda não acabou. Jesus vai voltar, né? Jesus vai voltar para nos buscar e nós vamos ter uma vida plena e abundante ao seu lado por toda a eternidade. Aqui em casa, de vez em quando, os meninos falam: eu quero que Jesus venha. Eu quero que ele venha logo, eu quero brincar com ele. Será que ele vai me pegar no colo? Eu vou dar um abraço muito grande nele. E é isso, né? Colocar sempre no coração deles esse desejo por estar com Cristo. Né? Não é nem, porque no céu eu vou voar, né? No céu eu vou andar a cavalo, sei lá, né? Às vezes a gente também fala essas coisas, mas o foco principal é que nós estaremos com Jesus. E olha só que riqueza! Jesus está conosco. Nós já estamos vivendo com o Senhor. Ele deixou o seu Espírito Santo. Olha só que rico poder ministrar isso aos corações dos filhos, né? Embora a gente ainda viva no já e ainda não, né? Ainda não temos o reino estabelecido, o reino de Cristo estabelecido por completo entre nós. A gente já tem o Espírito Santo que nos guia, que fala conosco, o grande consolador, nosso amigo, que foi o que o Senhor deixou para nós depois da ascensão. Então, olha só que quanta coisa a Páscoa vai nos ajudar a ensinar aos nossos filhos. É tanta riqueza. Claro, a gente não precisa esperar essas datas, não deve, né, esperar essas datas para ministrar os corações dos nossos filhos, de forma alguma. Mas a gente pode aproveitar. Ai, como é gostoso usar esses recursos, sabe? E acompanhando durante o ano todo toda a história de Jesus entre nós, para realmente inculcar na cabecinha dos nossos filhos a história verdadeira do evangelho, que eles aprendam desde cedo. Eu só fui me atentar para essas questões depois que eu tive filhos mesmo, né, como eu falei para vocês. Antes disso não havia nenhum dilema sobre como celebrar a Páscoa, né? Como alinhar meu coração. Eu realmente assim, era natural, tranquilo, de boas assim, sabe? Mas depois que as crianças vieram, eu comecei a realmente procurar ser mais intencional com essas coisas. E eu tenho aprendido tanto, minhas irmãs. Nossa, como eu tenho aprendido através disso, sabe? Como ministrar o coração deles e eu acabo sendo muito mais ministrada e edificada através disso. Agora, algumas coisas que as pessoas sempre conversam durante essas datas comemorativas cristãs, né? Que são os principais, né? O Natal e a Páscoa.
é sobre os símbolos. No ano passado eu falei bastante sobre o Natal lá no Instagram, e eu encaro a Páscoa da mesma forma que eu encaro o Natal em relação aos símbolos como coelho, ovinhos, chocolate e tudo mais, né, que são símbolos totalmente comerciais, que não tem a ver com a história bíblica. Mas aí, como é que nós cristãos agimos diante disso? O que eu vou falar agora, gente, é totalmente a forma que eu faço, tá bom? Não sou a rainha da verdade. Pode ser que você faça diferente e tá tudo bem. Estou super aberta a trocar ideia também sobre esse assunto, né? Como sempre falo, sou mãe há pouquíssimo tempo e eu preciso realmente aprender. Mas o que eu tenho feito nessas datas comemorativas é procurado não dar tanta ênfase a esses símbolos. Eles existem, as crianças veem eles por aí, as crianças ganham chocolate, tá tudo certo. Se tiver alguma caça ao tesouro em algum lugar e elas quiserem participar, né, caça aos ovinhos e tal, bora participar, sem problema nenhum. Se quiser tirar foto com o personagem que tiver no shopping, acho que de coelho não tem tanto, né? Mas no Natal, que tem do Papai Noel, a gente também não proíbe. Pode tirar, se não quiser tirar também não tem problema. Mas são as coisas que estão ali, são parte da nossa cultura. E a gente não dá muita ênfase para essas coisas e também não demoniza demais essas coisas, sabe? O foco da nossa Páscoa é Jesus. E não é ver um coelho aqui e ali, ganhar um ovo de Páscoa no domingo, que vai tirar o foco do lugar certo. Pelo menos é assim que eu creio. Então, até agora, aqui em casa, né, a Páscoa vai acontecer em breve, a gente nem deu quase ênfase. Assim, eles viram no mercado os ovos de chocolate e sabem que no domingo de Páscoa eles vão ganhar chocolate. Só isso. Mas o que eles sabem da Páscoa é sobre a história de Jesus, né? Porque a nossa ênfase é dada nisso ao longo de muitos e muitos dias. E no domingo também nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo. Então, acho que em vez da gente ter medo de alguns símbolos culturais, a gente tem que enfatizar o evangelho, né? Focar naquilo que a gente quer ensinar. E as outras coisas vão ali acontecendo meio que perifericamente, mas sem entrar demais assim no centro da nossa comemoração, no centro da nossa família. É meio que uma coisinha que vem ali, aqui, mas não tem tanta importância nos nossos corações, né? Então, a gente aproveita algumas coisas como família, algumas, né, uns pratos especiais no dia, celebra, comemora, louva ao Senhor, come chocolate e vida que segue. É assim que a gente faz aqui no nosso lar. Gostaria de saber como que vocês fazem aí também, como que vocês comemoram a Páscoa, quais são algumas tradições das famílias de vocês. Espero que vocês gostem de algumas ideias que eu dei aqui. E se vocês colocarem em prática, por favor, me contem. Vou amar saber. Relembrando que lá no blog tem uma ideia completa e que vocês podem começar essa semana, dá super tempo de fazer se vocês começarem amanhã. Além disso, tem o destaque Páscoa, onde vocês vão ver mais sobre a Quaresma, Semana Santa, materiais disponíveis, que também dá tempo de fazer se for para Semana Santa. E se vocês tiverem algo para compartilhar, por favor, mandem para mim lá no direct do Instagram. Até semana que vem. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.